E aí, pessoal? Juntos mais uma vez, né? No instrumento, ó, que vocês acabaram de escutar a música, a minha irmã Andréia, tá? Tudo bem, pessoal do chat? Como é que vão? Bom, parafraseando lá, né, uma frase do livro e do filme Vendedor de Sonhos, eu vou perguntar a vocês, eu posso oferecer a vocês uma vírgula para que vocês possam continuar escrevendo as suas histórias, mesmo que o mundo esteja desabando sobre vocês? Ah, tudo bem. Bom, e aí hoje vamos falar sobre o quê? O nada, a vida futura e a intuição das penas e gozos futuros. Vamos falar sobre o que há depois da morte, quem acredita que há, quem acredita que não há, materialistas e espiritualistas. E aqui vamos pegar uma matéria, né, que foi que o Papa Francisco, conforme foi divulgado pelo Jornal Extra, no dia 8 de abril de 2016. Ele disse a seguinte frase, o Papa Francisco: ninguém pode ser condenado para sempre, porque esta não é a lógica do Evangelho. Dito isso, vamos passar para a nossa prece inicial. Bom, pessoal do chat, pessoal que está me assistindo, vamos juntos. Então, gente, vamos agora à leitura da página inicial, que hoje é a lição 12, tá? Em plena era nova, do livro O Espírito da Verdade. Ok? Então, vamos lá. Há criaturas que deixaram na Terra, como único rastro da vida robusta que usufruíram na carne, o mausoléu esquecido num canto, ermo de cemitério. Nenhuma lembrança útil, nenhuma reminiscência em bases de fraternidade. Tá? Nenhum ato que lhes recorde atitudes com padrões de fé. Nenhum exemplo edificante nos currículos da existência. Nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade. Nenhum gesto de amor que lhes granjeasse sobre o nome o orvalho da gratidão. A terra conservou-lhes a força, apenas o cadáver. Retalho de matéria gasta, lhes vestira o corpo que passa a ajudar, sem querer, no adubo as ervas brabas. Usaram os empréstimos do Pai, magnânimo, exclusivamente para si mesmos, olvidando entendê-los aos companheiros de evolução e ignorando a verdadeira alegria que vive isolada numa só alma. Pois que somente viceja com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos. Espíritas, muitos de nós já vivemos assim. Entretanto, agora, os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores. O Espiritismo a rasgar-nos as mentes acanhadas e empobrecidas, largos horizontes de ideal superior. Nos impele para frente, rumo aos cimos da perfectibilidade. Tá? A humanidade ativa e necessária a construir seu porvir de triunfos nos conclama ao trabalho. O espírito é um monumento vivo de Deus, o Criador amorável. Honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Irmãos, sede vencedores da rotina escravizante. E cada dia renasce a luz de uma nova vida. Com a morte somente morrem as ilusões. O espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Mensagem do Espírito de Eurípides Bassanufo. E agora vamos
a nossa prece inicial. Tá bom? Então agora vamos todos na nossa prece inicial. Vamos, pessoal do chat, me ajudem aí na vibração, na concentração, tá? Todos que estão assistindo nesse momento, vamos fechar os olhos, vamos mentalizar Jesus, vamos agradecer pela oportunidade de termos mais esse estudo, estarmos aqui de alguma forma juntos nesse momento, que possamos aproveitar esse momento e que possamos pedir, vamos pedir à espiritualidade amiga que nos ampare, que nos proteja, tá? E que permita com que nós possamos compreender um pouco mais, tá? Um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, um pouco mais sobre os esclarecimentos. Que todos os corações doridos que porventura assistam esse vídeo possam agora já no início receber todo o amparo, toda a proteção, toda a bênção da espiritualidade amiga dos Espíritos de Luz, né, de Mestre Jesus e de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Agora, gente, após a nossa prece inicial, vamos fazer aqui uma pequena reflexão, mais uma, né, além daquelas da introdução. Bom, uma alma com medo da morte, ela nunca aprende, né, a viver. Isso é um fato, né, gente? Numa fala do personagem Pantera Negra, herói da Marvel, interpretado pelo ator Chadwick Boseman, que inclusive desencarnou há poucos dias. A frase diz: na minha cultura, a morte não é o fim, é o início de um novo ponto de partida. Mas muita gente, quando a gente aborda esse assunto morte, diz que não gosta, não quer falar sobre isso, diz que atrai e coisas do tipo. Então tá aí, né, para a gente poder refletir, tá, já com o nosso estudo. Então, meus amigos, os homens têm dificuldade de pensar a morte, né, como algo diferente de destruição pura e simples. A ideia de que existe vida após a morte ainda parece algo fantástico, irreal para muita gente. Mesmo Jesus deixando os ensinamentos, né, como conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu reino não é desse mundo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se alguém nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, se não nascer da água e renascer do Espírito. Então, esses são alguns ensinamentos que Jesus, mais, ele já deixa o ensinamento da vida futura, tá, para nós. Na mitologia egípcia, o véu de Ísis, né, da deusa Ísis, é a teia que separa a morte da vida. Tá? O conhecido é o desconhecido, o eterno e o efêmero. E lá os filósofos Plutarco e Proclo mencionaram uma estátua de Ísis, tá? Que tinha as seguintes inscrições: sou tudo que já foi e será. Nenhum mortal jamais levantou meu manto. Tá bom? Olha que interessante, né? Então, eu já conversei com amigos que me confessaram que não aceitam a ideia da existência de Deus. Tenho certeza que muitos de nós, ao longo da vida, vai encontrando essas opiniões. E ainda
disseram mais, me disseram que as religiões elas são instrumentos de poder e apenas servem para manipular as pessoas. Infelizmente, muitos jovens ainda, tá? Muitos jovens ainda se identificam, né, com esses pensamentos, tá bom? Adolescentes já me confessaram, né, também que não conseguem acreditar em Deus, tá bom? Isso é, né, uma situação que está se tornando, infelizmente, muito comum hoje. Um livro chamado Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, de Augusto Cury, é dito o quê? Que essa geração, né, conhecida como Z, uma geração que está muito habituada a trabalhar o mundo íntimo, tá bom? Muito particular, como uma grande dificuldade que eles têm, né? Essa grande dificuldade de interagir socialmente, inclusive e principalmente no seio familiar. Tá? Então, lá, né, na questão 958, Kardec ele perguntou aos espíritos por que o homem se recusa, mesmo que instintivamente, a pensar morreu, acabou. Por quê? Então, que não tem nada depois que a vida física termina. Que tudo, enfim, termina com a morte. Bom, por mais que a pessoa não tenha crenças naturais, religiosas, que não tenha sido criada, né, ou educada no segmento religioso, ou por mais que a pessoa vivencie uma vida de ostentações e desfrutes materiais, ainda assim, ela inconscientemente se recusa a crer no nada após a vida da matéria. Bom, a crença, gente, da imortalidade, ela é intuitiva. É muito mais generalizada do que a do nada, né? Ou seja, a crença do morreu, acabou. Tá? E então, dessa forma, nós temos agora uma outra questãozinha também muito importante para a gente lidar. Agora sim, eu tinha colocado o quadro antes. Bom, mas sempre que há quem se diz descrente na existência de Deus e mais ainda na vida após a morte, tá? Sempre existe um pensamento obcecado pelo nada, pelo morreu, acabou. Há sempre gente com esse pensamento, com essa opinião. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, né, o expoente máximo do niilismo, que é justamente essa doutrina da descrença de tudo. Essa doutrina nihilista que nasceu lá na Rússia, tá? Rompe com os verdadeiros laços da solidariedade, tá bom? Da fraternidade. Rompe com os verdadeiros laços da solidariedade, né, da fraternidade que nós falamos, esse fundo as relações sociais. É fruto da doutrina materialista, a qual significa o quê? A ausência de toda a crença, tá? De referências, de valores, tá bom? Inclusive existência de Deus. O materialismo ele defende que nada há após a morte. O morto está morto, né? Dizem os materialistas. Então, a morte ela é considerada o quê para os materialistas? O fim de tudo. Né? Então é isso. Os adeptos do niilismo, né? Vocês estão acompanhando aí pelo quadro, espero que esteja dando para ler o quadro. Tentei aumentar mais um pouco aí a letra. Então, os adeptos do niilismo, eles incentivam o gozo dos bens materiais. Dizem que quanto mais usufruímos deles, dos bens materiais, mais felizes seremos. A consequência do niilismo é a corrida em busca do dinheiro, do sexo, do status, tá? Da projeção social, né? E, enfim, do bem-estar material. Bom?
E aí, a gente, continuando essa questão, vamos entrar, que é isso mesmo, né, que a gente está falando. Nós estamos falando de quê? Falando sobre a morte, nos discutindo sobre essa questão. A morte se termina ou do pós-morte para quem entrou agora aí, né, na nossa conversa. Acabou de chegar. O pessoal do chat, ajude o pessoal que entrou agora, tá bom? Bom, algo, enfim, né, que vai ocorrer cedo ou tarde com todo mundo, a morte, tá? É um papo nada agradável, de acordo com muitos, na opinião de muita gente, tá? De certa forma, morremos todas as noites quando dormimos e renascemos quando acordamos. Alguém já parou para pensar nisso? É curioso notar que em nosso tempo só cuidamos da educação para a vida, e muito mal, né? Mas só o fato de enfrentar que um dia iremos morrer pode sim nos ajudar bastante a pensar, a repensar, a analisar como estamos vivendo ou poderemos, né, viver a nossa qualidade da nossa vida. Porque tantas pessoas ficam então batendo justamente nessa tecla que morreu e acabou e nem querem conversar sobre. Tá? Por quê, gente? Por que falar de morte é tão desagradável? Então Kardec continua, né? E os espíritos respondem ao questionamento dele, tá? De Kardec, lá na questão 958. Os espíritos respondem que essa questão de dizer que é desagradável, né, é justamente porque o nada não existe. Porque todo mundo, de uma forma ou de outra, já sente que tem algo mais. Tá? E Kardec, no livro O Céu e o Inferno, lá na primeira parte, no capítulo 1, lá no assunto do o porvir e o nada. Né? Que, nada que na maioria, né, dos os incrédulos, há a tal da jactância. O que é essa jactância? É o orgulho, a prepotência, a falta de humildade, até mesmo o egoísmo, tá bom? Até mesmo essa questão do egoísmo. Na verdade, as pessoas sentem que há, né, um fator maior, algo muito superior, que há alguém superior a nós, né, no comando de todo esse imenso universo. Entretanto, essa jactância, ou seja, esse orgulho, essa prepotência é tão grande que certas pessoas preferem dizer que são incrédulos ou até mesmo ateus. Muitos não seguem absolutamente nada. Nenhuma religião. Embora até acreditem em algo. Por quê? Não conseguem, né? Todavia, mesmo que tentem acreditar, tentem seguir, eles não conseguem, certas pessoas, se sentir esclarecidos, seguros em nenhuma religião. Né? Isso aí é um fato. Isso acontece. Crianças, gente, e adolescentes, tá? Cresceram sendo ensinados a seguir a religião dos pais, dos avós. Mas aí eles vão atingindo, né, a adolescência, vão crescendo e se rebelam. Principalmente quando veem que os próprios pais ou demais integrantes da família, né, dentro de casa mesmo, não praticam a religião que dizem professar. Mesmo né, indo, muitas vezes, essas pessoas, né, a reuniões, né, na casa espírita, a giras de terreiro, a estudos, né, na casa espírita, cultos, né, evangélicos, a missas católicas e por aí vai. Olha como é que é importante a questão do exemplo ou dessa falta de exemplo, gente, né, que Jesus sempre pregou, né, mais com os seus atos do que com as palavras. E assim, nós temos aqui de novo essa questão. Por que a morte, por quê? Ela é tão temida? Alguém já sabe, por acaso, como se comportar em cerimônias fúnebres ou diante da iminência da própria morte? Você já recebeu alguma cartilhazinha? Não, né?
A gente brinca e fala, mas é uma situação a se pensar. No livro Educação para a Morte, de José Herculano Pires, né? O que nós temos? Nesse livro, José Herculano Pires, é dito que as impressões negativas, tá, da morte são intencionais mesmo. Tá? Isso que vem sendo feito ao longo, né, dos séculos da história da humanidade, principalmente a história recente. O objetivo é atemorizar mesmo as criaturas a fim de que elas o quê? Fazerem com que elas se portem bem. Ó, se você não se portar bem, tem castigo, castigo eterno e por aí vai. A morte, gente, é tão temida porque ela quase sempre nos parece perda. Bom, o afastamento de quem amamos, a privação súbita de tudo o que fazia a nossa alegria. Né? Ela é cercada de cerimônias que servem mais para aterrorizar, amedrontar, do que para despertar a esperança. Tá? Numa fala, novamente, né, hoje já estou usando, não é a primeira vez, o filme e o livro O Vendedor de Sonhos. É dito que o velório pode ser um ambiente de lágrimas, mas pode ser um ambiente, acima de tudo, de elogios, de recordações, lembrar de coisas boas, de alegrias que vivemos juntos com aquele familiar, com aquele amigo que está ali agora, né, sendo velado para ser sepultado. Então, uma homenagem para quem partiu. É isso que nós poderíamos fazer. Eu sei que alguns já têm essa sensibilidade, essa capacidade. Bom, sempre se representa a morte sobre um aspecto repulsivo, jamais como um sono de transição. Lembra que eu falei? A questão do dormir e do acordar? Nosso sono diário. Dizem que ela, né, a morte, é o adeus eterno, como se jamais, olha só, jamais pudessem rever mais ninguém. Mas os teólogos acharam que isso era pouco e oficializaram as lendas remotas do fogo do purgatório e da fogueira, né, do fogaréu do inferno. Não escapam nem mesmo as crianças mortas sem batismo, que dirá os suicidas. Ninguém deseja viver a eternidade na sauna do purgatório, menos ainda na caldeira do inferno. Né? Para a gente pensar, né, nessa questão. Bom, vamos voltar aqui agora para o nosso quadro. Então, desta forma, né, nós temos lá na questão 962, Kardec pergunta, tá, por que existem céticos? Tá? Já que a alma traz o sentimento das coisas espirituais. Então está lá no 962 essa pergunta dele. 962 do Livro dos Espíritos. E os espíritos respondem a essa pergunta simplesmente com o quê? Por que existem céticos? É por causa do orgulho. A maioria é cética até a página 2. Né? Porque quando a coisa fica feia, quando o bicho pega, aí a história muda. E a própria pessoa descobre que tem sentimento sim. Né? Aí vem, fala às vezes assim, Deus me ajude, e coisas assim. Bom, no momento da morte, é como diz lá na questão 961 do Livro dos Espíritos, né? Os céticos obstinados têm dúvidas, os culpados têm medo, e os homens de bem, eles têm esperança. Né? Então, existem vários tipos de medos da hora da morte, como o quadro aí, ó, que eu coloco para vocês, tá vendo? Esse quadro aí resume, né, os medos da morte. Então vamos lá, que esses medos da morte, tá? E podemos citar então, né, eles que estão aí no quadro. Medo por instinto de conservação, né, tá ali. Temos um medo irracional,
que é essa questão, né, do céu, lá, do diabo e tudo mais. Medo de doer, né, o medo do sofrimento físico na hora lá da morte, do desencarne. Medo do sofrimento moral também. Medo do desconhecido, tá? Medo de quê? De deixar, enfim, de existir, tá? Medo de perder o aniquilamento, enfim, né? Medo da aniquilação. Bom, então, nós temos agora essa questão da morte dos povos antigos e da intuição também para poder conversar. Tá? Então vamos lá. Ainda hoje, os antropólogos podem constatar entre os povos primitivos a aceitação natural da morte. Os fenômenos da natureza eram tidos como deuses. Tá? O homem nas cavernas se escondia do trovão, considerando um deus. Dos fenômenos, né, o homem passou o quê? A fabricar imagens e cultuá-las. Posteriormente, ele começou a reverenciar pessoas como sendo o próprio Deus. A crença em Deus foi influenciada pelo culto dos antepassados e pela ideia do sobrenatural. Tá? Lá na questão 959, voltando a ela, Kardec pergunta ainda o quê? Sobre enfim, né, o sentimento. Já na questão 960, ambas do Livro dos Espíritos, ele pergunta sobre a crença. O sentimento é a crença em todos os povos, tá? Sobre penas e recompensas após a morte. Todos os povos, tá? Que hoje da humanidade, né? Inclusive nós hoje ainda pensamos, temos sempre religiões que têm sempre o sentimento e a crença das penas e recompensas, penas e gozos após a morte. Essa intuição sobre o que vai acontecer após a morte se deve a essa voz interior, que é chamada de consciência. Esse pressentimento da realidade, que nós chamamos de uma voz interior, tá? Também conhecemos como uma voz interior. Kardec vai tratar desse assunto também lá no livro Céu e Inferno, lá no capítulo 4, onde ele discorre o quê? Sobre a intuição das penas futuras. Tá? O homem sempre teve por intuição a crença, tá? Que a vida futura seria feliz ou infeliz, segundo os atos bons ou maus que nós praticamos na nossa vida. Tá? Então é aquela máxima, né, de que a cada um segundo suas obras. Ou a semeadura, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Somos livres para fazermos o que quisermos. Somos livres para decidir e executar, mas somos escravos e responsáveis, né, pelas consequências do que fizermos e decidirmos. Tá? É o resultado das nossas decisões, nós vamos responder por isso. Tá? Então, nós temos essa questão, nós temos essa situação. Mais um quadrinho para vocês aqui. E assim no livro Educação Após a Morte, novamente falando, né, desse bom livro, né, muito bom, de José Herculano Pires, lá é mencionado que as religiões podiam ter prestado um grande serviço à humanidade se houvessem colocado o problema da morte em termos de naturalidade, termos mais tranquilos, mais amenos. Mas, nascidas da magia e amamentadas pelas mitologias, só fizeram complicar as coisas. O espiritismo, gente, é uma doutrina oposta ao materialismo / niilismo que comentamos, né, nesse estudo um pouco antes. Na visão espírita, o materialismo valoriza o trivial, despreza o essencial. Tá? Todas as religiões necessariamente estão baseadas no espiritualismo. Certo? Então, aqui corrigindo, nós estamos falando na visão espiritualista, o materialista valoriza o trivial e despreza o essencial. E a maioria das religiões são o quê? São espiritualistas. Tá? Por quê?
acredita em Deus. Né? Então, quem enxerga a existência da alma também, quem crê no céu, no inferno ou algo parecido, quem crê em o que mais? Em haver entre nós outra coisa além da matéria. É espiritualista, sim, senhor. O que não implica na crença dos espíritos e nas suas manifestações, que no caso dos espíritas, certo? Porém, falta em muitas religiões o quê? O estímulo da fé de seus adeptos. Falta estimular a compreensão antes da crença. Isto é, tirar as dúvidas para não gerar a fé cega ou a fé no nada. Tá bom? Ao invés de afugentar, né, essa ideia da morte, é necessário encarar, pois ela, gente, a morte é uma realidade para todos nós. O Papa Paulo VI declarou, né, e a imprensa mundial divulgou, tá, em toda parte, e existe uma vida após a morte, mas não sabemos como ela é. O espiritismo é uma vertente do espiritualismo, tá? Se distingue das demais religiões tradicionais, né, que são espiritualistas, em sua enorme e esmagadora maioria, porque não se serve de rituais, de liturgia, de dogmas, de símbolos, tá? De imagens, de superstições e o que é mais? Cultos exteriores, certo? A doutrina espírita, gente, adota a fé raciocinada, a pluralidade das existências, existência e imortalidade da alma, a justiça natural, o progresso infinito do espírito, a possibilidade de comunicação, tá, espiritual. Bom, isso tudo está nesse quadro aí que está numa questão mais diminuída. Eu vou tentar ampliar ele aqui um pouco, né, a letra aumentar. Então, há religiões tradicionais que defendem a ideia da existência de apenas uma única vida e após isso vem a morte. E aí a respectiva eternidade no inferno ou no céu, de acordo com as condutas e maneira de viver das pessoas. Para o Espiritismo, não existe castigo eterno, certo? Então, para o Espiritismo, não existe o castigo eterno. Bom, gente? E assim, o Espiritismo, ele se opõe a esse pensamento e defende a ideia da reencarnação, tá? Com sucessivas vidas, certo? Onde as pessoas irão corrigindo seus erros e evoluindo ao longo das vidas. Ou seja, tem muitas chances para se melhorar interiormente, para evoluir. Bom, para o Espiritismo, Deus não dá apenas uma chance de viver, dá muitas chances de viver. Tá? Entre uma vida e outra, o espírita, né, o espírito, melhor dizendo, aguarda no mundo espiritual, que nós chamamos esse período entre uma existência física e outra, né, quando o espírito fica no plano espiritual, de erraticidade. Tá? E aí ele aguarda a sua nova chance de renascer. Tá bom? E então agora nós vamos já, né, para a nossa conclusão. Então é isso aí. Tá? O mais importante é o quê? Não ter. O mais importante não é ter uma religião. Tá? Claro que se você puder ter, vai aprender, né, vai estudar mais detalhes ainda, seja lá qual for. Mas o mais importante é o quê? Você ser uma boa pessoa. Tá? Esse é o ponto de partida. Uma pessoa que se preocupa e se importe com todos e com tudo à sua volta. O mais importante, gente, é ser feliz fazendo o bem. Tá? Mesmo quem não acredita em Deus, em nenhuma religião ou crença, né? Saiba que não haverá morte para aquele que for lembrado, por exemplo, olha só, vamos pensar por esse lado, por alguém, né? Para quem estiver no coração de alguém, sobretudo por ter realizado o bem,
coisas boas, ajuda, caridade, apoio. Aproveitar a vida não é beber, não é comer, não é usar drogas, não é sentir adrenalina, emoção, né? Não é fazer muito sexo, ir a muitas resenhas, como diz a garotada hoje, né? Então, festas, né? Festinhas, tá? E vejam, é aprender e praticar o amor, o respeito, a caridade, tá? É saber ouvir, também ser ouvido, é aprender, crescer, amadurecer. Bom, isso é viver, tá? Então, a oração mais poderosa que podemos fazer ou receber é aquela que vem dos corações agradecidos por um gesto de amor da nossa parte, ou que alguém fez com a gente e nós estamos fazendo isso para ele. Se tivermos a grandeza suficiente de sermos também agradecidos, de reconhecer, não sermos orgulhosos, vaidosos. Há quem morreu, mas continua vivo. Por essa razão também. Há quem vive, continua aí vivo, caminha entre nós, mas na verdade já morreu e ainda nem se deu conta disso. Uma frase, mais uma vez, olha, do filme, né, do livro lá, O Vendedor de Sonhos, é comentado que uma pessoa não morre quando o seu coração deixa de bater, mas quando, de alguma forma, perde seu sentido da vida. Vivendo de verdade que se continua vivendo para sempre. Tá? A letra da música espírita O Essencial, de Carlos Farias Júnior, diz que toda a magia do amor, tá, está no próprio ser, em acordar e ver o dia nascer. Pensando no bem, no dia feliz, o essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la e fazer de cada dia um dia de paz e dia feliz. Então, o mais importante é concordar também, né, com o Pequeno Príncipe, mais uma referência. Tá? O essencial é invisível aos olhos e o materialista é difícil enxergar isso. Pelo menos, né, então, ou seja, os insensíveis. Como é dito também na letra, né, da música dos Titãs. É preciso saber viver, tá? Porque nas palavras de Augusto Cury, a vida é um espetáculo imperdível. Imaginem poder viver esse espetáculo sempre, seja no mundo físico, tá? Seja no mundo espiritual. Tá bom, gente? Então, quando a gente começou o estudo, muita gente talvez tenha pensado, alguns, vai falar de morte, vai falar de morrer, mas para morrer é preciso saber viver. Para morrer bem é preciso viver bem. Tá? Então vamos agora à nossa prece inicial, porque, né, infelizmente hoje o nosso estudo já está agora no fim. Bom, queridos irmãos, agora chegou ao fim, né, o nosso estudo e agora a nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos. Todos que estão assistindo, o pessoal do chat ou que venham a assistir, possam agora se concentrar. Tá? Vamos agradecer por essa oportunidade e vamos pedir proteção, amparo, tá? A Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, sobretudo a Deus, que nos proteja no nosso dia a dia e que possamos cada vez mais aplicar os ensinamentos e exemplos deixados por nosso Mestre Jesus. Que assim seja, Pai querido, que essa prece atinja a todos os corações, que atinja principalmente aquele que mais precisa nesse momento de uma palavra amiga, de um amparo, que se sinta sozinho. Todos recebam o abraço de Mestre Jesus
e também de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então agora, irmãos, chegou ao fim, né, o nosso estudo, chegou ao fim, terminamos a prece, muito agradecido pela participação de todos vocês, tá? Que assistiram, e não só agora na estreia, né, mas também depois. E tenha um bom final de semana, um bom restinho de semana, e quem puder, tá? Curta o vídeo, tá? Aperta o botão do like aí, se inscreva no canal, a BBM TV, tá? Boa noite, fiquem com Deus, tá? Fiquem na santa paz de Mestre Jesus. Que assim seja. Até mais, gente. Tchau. Oi, pessoal. Boa noite, um bom restinho de semana. Fiquem com Deus. Oi, gente. Tchau. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tô morrendo de saudades, viu? Um beijo, tchau, tchau e uma ótima semana. Uma boa semana para todo mundo. Um abraço, gente. Fala, galera! Tudo bom? Tô passando aqui para desejar um grande beijo e muitos abraços a todos vocês. Beijo, tchau! Toda a magia do amor está no próprio ser, em acordar e ver o dia nascer, pensando no bem, no mundo feliz. O essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la a fazer de cada dia um dia de paz, um dia feliz. Todo bem que se possa fazer, se deve fazer sem hesitação. Dar sem pensar em receber, o amor sempre presente em cada coração. Esse caminho leva ao homem que busca a verdade a encontrar a paz, a fraternidade. Ajuda a construir um mundo mais irmão.